Olá, pessoal. Boa noite. Hoje estamos aqui para falar sobre o livro A Verdadeira Paternidade, com a nossa querida Adri, com a Kátia. A Adri, que é empresária no ramo de louças proféticas, e a Kátia, que é empresária no ramo de contabilidade. Kátia, conta um pouquinho para nós sobre a sua vida, sobre a tua história. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sou a Kátia e fui convidada pela Suelen, né, desde o ano passado e para escrever esse livro. E hoje gostaria de falar um pouquinho sobre o que vai vir ainda, vai estar sendo escrito nesse livro. Então, espero que vocês gostem. É tudo real, então realmente é um testemunho da minha vida e como o Senhor me transformou e tem transformado ainda, porque é uma continuação. E então, eu espero que realmente vocês gostem, que vocês possam se identificar e conectar comigo, com a minha história. Kátia, fala um pouquinho para a gente do com que você trabalha. Hoje eu tenho uma parceria com uma amiga minha da faculdade sobre, né, em contabilidade. Nós temos alguns clientes aqui em Curitiba. E hoje também presto serviço para outras empresas fora também na contabilidade. Então, é algo que o senhor colocou nas minhas mãos, foi realmente um propósito que o senhor tem para mim, para ajudar as empresas a se organizarem, a entenderem o porquê de uma organização, de uma contabilidade correta, o porquê que é importante pagar os seus tributos e o porquê é necessário você manter uma empresa organizada para crescer. Afinal de contas, o Espírito Santo ele não nos abençoa, nós temos uma vida desorganizada e a nossa empresa ela também faz parte do nosso chamado e do nosso propósito. E como que foi para você chegar até aqui e escrever o livro A Verdadeira Paternidade? Bom, gerar um testemunho dói. E durante os últimos 4 anos que eu estou morando em Curitiba, mas faz 8 de conversão, eu realmente fui entender a paternidade do Senhor nos últimos 4 anos. Então, eu falo que a minha vida antes de vir embora para Curitiba é uma e quando eu vim para cá foi outra. Então, ali, na verdade, a minha verdadeira paternidade começou quando eu mudei para cá. E como que eu cheguei até aqui? É só o Senhor. Porque eles tira todas as nossas colunas, os nossos apoios, os amigos, a própria, né, igreja, os irmãos, o trabalho, os recursos e nos coloca num lugar de totalmente dependência. Então, chegar até aqui realmente é só para glorificar o Senhor, porque foram momentos bem difíceis, aonde eu não tinha para onde olhar, a não ser para o Senhor, porque tinha dias que não queria levantar, tinha dias que a depressão, a ansiedade, do medo, do outro dia tomava conta, mas eu me agarrei muito na palavra que o Senhor me deu, que foi um propósito que me fez chegar onde chegou, olhar somente para o destino. A caminhada ela vai ser muito complicada. E para quem é cristão, nós vivemos muitas renúncias. E chegar na onde o Senhor quer é uma renúncia constante. Então, glorifica ao Senhor por ter chegado aonde eu cheguei por Ele. Como que você tem lidado com a questão da falta de paternidade na tua vida? Então, nos colocar como filha é meio difícil para quem não teve isso lá desde a sua infância. Eu convivi com o meu pai, hoje o meu pai ele é falecido, mas eu pude conviver com o meu pai. Só que também não era uma pessoa que conhecia a palavra e realmente não me dava aquilo que eu gostaria, mas ele me deu aquilo que eu necessitava. E, e realmente foi bem complicado crescer com algumas lacunas, até por conta de eu não ter crescido com ele, passar da minha infância com ele, que eu acho que foi a parte que eu mais precisava dele. Mas eu creio que foi necessário. Infelizmente, eu acabei fazendo alianças com pessoas, né, até no matrimônio, por conta de querer ocupar o lugar, querer que uma pessoa, um homem, né, um marido, ocupasse um lugar que, na verdade, seria de um pai. Mas porque eu também não entendia, né, era super ignorante na palavra, mas porque essa lacuna já foi aberta lá quando era na minha infância, Sim. ou até antes disso, né? Uhum. Então, foi bem difícil hoje entender a paternidade, porque você precisa se colocar no lugar de filha. E eu entendo que quando a gente não teve, como eu não tive uma figura masculina sobre toda a minha vida, eu me coloquei no lugar. Então, eu não aceitava que outra pessoa exercesse essa mesma postura. Uhum. E então, eu queria ser sacerdote de tudo, mesmo casada. E quando estava casada, eu queria que o meu ex-marido tivesse uma postura que, na verdade, era de um pai. Sim. Então, ela acabou me custando muitas coisas, mas foi para o meu crescimento. E acaba que a gente cresce errando e Sim. passando por situações adversas.
Sim. Então, para quem está chegando agora no nosso podcast, nós estamos falando sobre o livro que será lançado no segundo semestre do ano de 2024, no mês de agosto. O livro que fala sobre a verdadeira paternidade, aonde as meninas, a Kátia, a Adri, eu conto um pouquinho da história, da nossa história, do nosso testemunho de vida e o que foi para nós encontrarmos a verdadeira paternidade em Deus, em Cristo Jesus. Adri, conta um pouquinho para nós sobre a tua história, quem você é, né? Com o que você trabalha hoje? Olá, pessoal. Eu sou a Adriele. Hoje eu trabalho com um e-commerce. Eu tenho uma loja no Instagram que faz, né, louças proféticas e também toda a parte de mesa posta. Bom, chegar até aqui, a gente precisa voltar no dia que a gente se conheceu, né? O Senhor, Ele faz conexões que a gente não imagina e não pensa que vai viver. Porque, às vezes, a gente pensa, eu vou escrever um livro. Acho que todo mundo um dia já quis escrever um livro. Mas quando você, de fato, escreve, quando você, de fato, precisa passar pelo processo da escrita, você percebe o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é profundo e o quanto aquilo ainda mexe com você. Eu não tive um pai presente como a Kátia. O meu pai faleceu, eu tinha, acho que 9 anos, num acidente de carro. Mas já não convivia com ele porque ele era separado da minha mãe. Então, eu não tinha referências paternas. Eu tinha meu avô, eu tinha meus tios, mas que, de fato, nunca cumpriram, né, com esse papel. E quando eu me casei, nunca substituí. Eles fizeram o que podiam fazer, né? Eu até conto algo no livro que eu me lembrei, porque a gente lembra muitas coisas, né? De infância e tudo mais. E quando você pensa, meu Deus, eu vou ter tantas páginas dentro desse livro. Vai ser muitas, eu não vou conseguir dar conta. E quando você escreve, você fala, meu Deus, precisava ter mais. Porque aí muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas, porque a gente é curado quando escreve o livro. É verdade. Né? E eu conto ali um trechinho que, quando eu nasci, até meu tio escreveu uma poesia para mim. E eu pude fazer a pergunta, tá bom, Deus, mas por que meu tio e não meu pai? Por que isso não aconteceu? Porque depois que eu me converti em 2013, a palavra que eu mais escutava era, você é amada. Deus te ama, você é amada, você é amada, você é amada. Mas eu nunca consegui, de fato, viver essa paternidade. Porque eu costumo dizer que a gente tem a prateleira do conhecimento. Então, na nossa prateleira existem muitas coisas. Só que, para que ela possa vir para a nossa vida, a gente precisa pegar aquilo da prateleira e pôr em prática. E eu demorei muito tempo para pôr em prática a verdadeira paternidade. Para pôr em prática esse amor. E da mesma forma que a Kátia, no meu casamento, uma parte fora da igreja foi, assim, terrivelmente conturbado. E depois da conversão, ainda foi conturbado. Porque eu queria exatamente isso. Que meu marido fosse um pai para mim. Então, eu era mimada, chata, birrenta. Às vezes, eu queria que... Um exemplo bobo, assim, gente. Terça-feira, ele falava assim para mim, sábado nós vamos almoçar em tal restaurante. E eu falava, ok, vamos. E chegava sábado, ele falava assim para mim, o que nós vamos almoçar hoje? Tipo, eu, meu Deus, mas você falou para mim terça-feira. E eu emburrava com a tromba daquele tamanho. Eu falava assim, mas não pode. Como isso? Como uma criança birrenta mesmo. Você não quer ouvir, não. Tipo, meu Deus, mas você me prometeu, pai. Como que você não vai fazer isso por mim? Então, eu estava conversando com uma amiga esses dias e eu falei, olha, eu precisava finalizar a aba paternidade. E escrever um livro, eu nunca imaginei escrever um livro inteiro sobre esse tema. E eu acredito que escrever uma parte desse livro fechou algo na minha vida, um ciclo. Amém. Amém. Nós podemos ver, né, que a paternidade ou a maternidade, a ausência dela influencia em todas as nossas atitudes. Desde pequena, na adolescência, né, na vida adulta, na vida profissional.
Hoje, com a experiência que vocês têm, né, é muito engraçado, porque nós três, né, casamos cedo para ter um pai, não um marido. Eu casei com 16 anos também para poder cobrir essa ausência, esse sentimento da paternidade. E isso, claro, gera conflitos no nosso relacionamento, gera inversão de papéis, né? Porque geralmente a pessoa que não teve, que não foi criada, ou que teve uma criação deturpada, né, que teve um pai e uma mãe talvez presentes fisicamente, mas ausente emocionalmente, a gente vê que as crianças elas crescem com traumas e elas levam isso para a vida adulta, para o relacionamento e até mesmo para a criação dos filhos. Hoje eu sou mãe, a Kátia é mãe, a Adri é mãe. Eu queria saber de vocês, nós estamos aí no mês de maio, no mês das mães, né? Qual foi a dificuldade para vocês, talvez, dar o que vocês não têm? Porque hoje o mundo fala que nós não damos o que nós não temos, mas nós entendemos que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós damos aquilo que já está disposto e aquilo que nós já temos. Como foi para vocês, assim, essa questão da maternidade? Quando eu descobri, né, que essa frase, né, nós só damos aquilo que nós recebemos. E eu, lendo um livro, eu entendi que aquilo era uma mentira de Satanás. Porque eu não tive um lar estruturado, né? Então, meus pais se separaram muito cedo. Então, eu fui órfã durante meu pai e mãe durante um bom tempo. Então, eu sempre quis ter uma família. Então, para mim, era o meu sonho da minha vida ter uma família. Então, por isso acabei casando e convivi durante 12 anos com uma pessoa que eu nem amava, mas porque eu queria dar uma família para meu filho. E hoje, sendo mãe, né, assim, né, acabo criando ele sozinho, o que me trouxe do passado que eu não tive é as palavras de afirmações. Então, eu tenho que ficar a todo momento incentivando ele, porque a minha linguagem do amor favorita é a palavra de afirmação em termos de qualidade. Então, eu tenho que ficar toda hora me policiando para eu afirmar para ele o quão especial, quão amado ele é, independente. Se eu faltar, o pai dele faltar, ele tem um pai. E, gente, como é difícil, porque ele fala assim, tá, mas eu não tô vendo Deus. Eu assim, mas ele tá te vendo? Ah, mas ele sempre questiona, né, algumas coisas referente à criação mesmo. Assim, mas o Senhor, ele vai te suprir. Por mais que o seu pai hoje é ausente, né, ele é presente de uma forma remota. Mas eu sei que existe ainda um vazio. E esse vazio, talvez nem eu e nem o pai dele vai conseguir suprir, que somente é Deus. Então, é algo que eu tenho levado muito para ele. E, graças a Deus, ele é uma criança bem inteligente. Tem 14 anos, mas ele é bem inteligente. E ele consegue raciocinar. Às vezes, ele fica naquele conflito, né? Mas eu não vejo Deus, mas como que ele é meu pai? Eu tenho um pai. Então, assim, hoje é bem desafiador. Eu penso novamente em reestruturar, ter uma nova família e levo isso para o meu filho. Tempo de mesa, né? Quanto é importante para ele. Já oro para uma esposa, pela família dele, explico para ele na escola por que ele não pode beijar, por que ele não pode namorar, que já tem 14 anos, que ele me traz muitas experiências dos amigos dele. Eu falo, não é o tempo. Se você aparecer hoje namorando, a menina não está preparada, você não está preparado, você não tem estrutura emocional. Então, assim, hoje, sendo mãe dele, com a experiência negativa, vamos pôr assim, eu transformei ela em algo positivo. Porque se eu fosse replicar, é como se eu estivesse passando para os meus filhos, a minha geração, que é possível fazer tudo de novo errado. Só que não é possível fazer tudo de novo do jeito certo. É verdade. Né? É verdade. É verdade. O Henrique fala, na minha casa, nós somos os pioneiros da conversão. Então, da mesma forma, né, a minha família não era funcional. Sim. E a gente precisa, quando a gente tem a verdade esclarecida, a gente pensa, puxa, não posso repetir algumas coisas, né? E esse fato de não repetir coisas é justamente aquilo que Paulo fala em Romanos. Você não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Você precisa renovar a sua mente. E esse renovar a mente é fazer um novo caminho neural, né? Então, eu tenho aqui algo estabelecido dentro da minha mente que eu preciso quebrar esse paradigma e eu preciso fazer uma nova estrutura. E esse fazer uma nova estrutura é muito difícil. Porque aquilo que você viveu, aquilo que você cresceu ouvindo e tendo, por exemplo, você precisa reestruturar. Hoje, né, eu tive minha filha com 16 anos, então hoje ela tem
20, o meu filho vai fazer 18, dia 1º, e a novinha tem 8. Então, a criação dos dois é totalmente diferente da criação da mais nova, porque nós não éramos cristãos. Mas para honra e glória do Senhor, nós conseguimos... Não tinha. tinha, né, da paternidade de Deus sobre a tua vida. Não tinha nada, né? Não tinha idade, não tinha maturidade, não tinha conhecimento, não tinha nada. Só que Deus foi tão bom conosco que Ele nos permitiu ressignificar muitas coisas dentro da nossa casa com a criação de filhos. E hoje, o meu maior prazer, assim, é minha filha chegar e falar: mãe, a minha amiga está passando por essa dificuldade. Você poderia aconselhar? Mãe, o que você acha dessa situação? Pai, como você vê isso, né? Eu olho para o meu marido hoje e eu falo: uau, os meus filhos têm um bom pai. Os meus filhos têm um pai, eles não vão passar por aquilo que eu passei, eles não vão ter essa desestrutura, né? Nós somos falhas, vamos errar sempre. Sim. Mas o primordial eles têm, que é o amor, que é a afirmação, que é a presença, não só presentes, né? Sim. Mas eles têm muita presença, eles têm muita oração, a gente tem muita conversa dentro de casa. Sim. E isso não foi da noite para o dia, né? Às vezes a gente pensa, vou me converter e tudo vai mudar, tudo vai ser maravilhoso. E não é. Porque a gente precisa trabalhar em maturidade, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver em conhecimento, em revelação. E isso vem com você e o Espírito Santo. Então, eu sou grata a Ele, porque Ele me ajudou. Ele me ajudou a estabelecer esse novo caminho. Então, eu não tive... Claro que nós lemos muitos livros, nós fazemos alguns cursos, mas na prática mesmo é o Espírito Santo. Dia, né? É A oração, a busca, o relacionamento, O relacionamento. Né? O relacionamento todos os dias. E eu reconhecer, né? Ser humilde e falar: Senhor, eu estou errando nisso. Como eu posso mudar isso? Como o Senhor pode me ajudar com isso? É importante. Até na educação dos nossos filhos, né? Porque às vezes nós queremos replicar o que as outras pessoas replicam. Mas nós temos que entender que cada educação uma é diferente da outra, cada criança, assim como nós, né? Temos um caráter, uma personalidade diferente, um temperamento diferente. Mas é óbvio que quando nós olhamos para a Bíblia é somente uma educação, né? E aí a gente realinha para os nossos padrões, para a nossa família, naquilo que nós acreditamos e idealizamos como família. Vocês comentaram, né, as duas comentaram que mesmo depois da conversão demoraram um pouco para entender essa paternidade de Deus sobre a vida de vocês, né? O que foi o bloqueio, né, que levou vocês a demorar a identificar essa paternidade na vida de vocês e como foi a descoberta dessa paternidade sobre a vida de vocês? Gostaria de ouvir um pouquinho da Kátia, um pouquinho da Adri. Compartilha com nós um pouquinho, Kátia. É a minha experiência e para mim é o meu entendimento e discernimento que eu tenho com o Senhor. Eu falo que a conversão ela tem três fases. A primeira fase é a fase do primeiro amor. Tudo é lindo, tudo maravilhoso, você chora, você pula, você quer estar na presença e... É verdade. Você é facinho. Vê isso. Nossa, se o senhor falar assim, pisca, eu pisco, acorda de madrugada, vou pro monte, vou vigília. Então, assim, é aquele primeiro amor. É um fogo que consome, É o consumidor, é o flame, a brasinha, né? Isso. E aí tem a segunda fase, que é a fase que você realmente entende que acontece o quê? A metanoia, que é a mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude. Porque, às vezes, muitas vezes a gente tem esse fogo, mas não tem a mudança. Então, aí vem essa outra conversão. Você começa a ver diferente, você começa a ter atitude diferente, hábitos você acaba abandonando, você realmente renuncia ao mundo, né? Renuncia às músicas, os prazeres, tudo que você achava que era normal, que para Deus, na palavra, né, segundo a palavra, não está em acordo. E a terceira, que é a que eu acredito que nós todos estamos vivendo hoje, é o contínuo. É o aprofundar nas águas. É o realmente você mergulhar mais fundo, para que nenhum bicho, nenhuma águia, ninguém vai te ver e realmente você vai estar imerso sobre as águas do Senhor. É onde você vai buscar o Senhor independente de como você está. Ele vai buscar o Senhor porque você precisa dele, não porque ele precisa de você. Você vai buscar o Senhor se tem dinheiro na conta, se não tem.
Então, é uma constância, porque você quer ter relacionamento e ter intimidade. Então, Depois da consolidação, né? isso, depois da Porque às consolidação. vezes eu, pelo menos, eu falo assim, meu Deus, hoje eu acho que eu tenho até preguiça de desviar, por exemplo. Eu não sei nem desviar, exatamente. Eu não sei nem Você desviar. outra vida. Eu não sei desviar, eu acho. É porque É a realmente mesma coisa, é acontece. igual dizer aquele louvor, né? Pra onde eu irei, né? Você não tem pra Se onde eu tenho voltar. pra onde Aham. voltar, se a tua presença já me basta, né? Uhum. Então é isso mesmo. Para mim, então, por que demorou? Como eu disse, eu acabei tendo as colunas, que na época era o meu ex-marido, então eu tinha os prazeres, que era o quê? Era dinheiro, era realmente uma vida muito confortável, e não tinha como eu sentir falta do Senhor se Ele não tirasse algo de mim, então era muito confortável. E quando realmente, né, o Senhor tirou, né, a minha família, que para mim, eu sempre questionava o Senhor, mas Senhor, eu me converti por causa da minha família, agora o Senhor tirou. Mas ali eu entendi, porque não era comigo, era com Ele, que se Ele não se voltasse ao Senhor, Ele iria tirar. E ali eu entendi, entreguei para o Senhor a minha família. Eu tive que renunciar à minha família. O Senhor falou assim, se eu te der uma família, eu vou continuar sendo seu Deus? Eu tive que renunciar. Eu Uau. abri mão de falar, Uau. Senhor, eu posso nunca mais me casar. Eu posso nunca mais, né, ter alguém, um companheiro, mas eu vou renunciar porque eu quero te servir. Então, gente, foi muito Uau. difícil. E ali, quando realmente eu descobri. Por quê? O que eu entendo de paternidade para mim? A paternidade para mim é quando o Senhor me mima quando eu acho que não mereço. Isso. É como se eu falasse, Senhor, hoje eu queria comer um estrogonofe. E eu ir no restaurante e está servindo estrogonofe. Ou alguém me ligar e falar, olha, eu acabei de comprar algo que eu acabei de pensar. Então, eu comecei a ter acesso à paternidade do Senhor nisso. Ele me mimou na forma material. Porque eu pensava, o telefone tocava, alguém batia na minha porta, eu recebi um presente. No primeiro ano que eu mudei para Curitiba, gente, era pandemia. Então, assim, eu não conhecia ninguém. E eu recebi uma cesta, assim, gigantesca de presentes. Essa linguagem de amor é presentes e linguagem de afirmação, isso? Não, é tempo de qualidade Tempo de e palavras de qualidade? informação. Eu gosto de presentear, não Uhum. sei receber. Então, eu gosto de presentear. Amo dar presente, mas não é a minha linguagem favorita. E aí, eu recebi aquela cesta cheia de produtos, que até hoje eu tenho, gente, pra você ter uma noção. Produtos de mulher, assim. E o Senhor falou assim, eu estou te mimando. Porque eu falei o quê para Deus? Nossa, vai ser meu primeiro dia das mães que eu não vou ganhar um presente. Uau. Porque o meu ex-marido sempre me mimava. Ele não podia falar assim, o que você quer? Eu vou lá e compro. Não, ele me dava o dinheiro. O que você quer? Escolhe o que você quiser. Era assim. E Eliana foi, nossa, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para comprar um desodorante. Olha, eu liguei pra minha mãe, eu não tenho dinheiro para comprar um desodorante. E eu falei, vai ser o primeiro ano que eu não vou ganhar um presente. E, gente, eu ganhei. Tipo assim, era a Natura, era Eudora, eu cheguei a presentear amigas, porque veio muitas coisas. Então, o Senhor me mostrou para mim, se revelou desta forma, me mimando, falando que Ele é meu Pai. Que Ele te supre em Que Ele todas me as supre necessidades. exatamente sobre isso, de realmente eu chorar, de pedir, Senhor, eu queria estar vivendo isso, queria estar vivendo aquilo, o Senhor me dá. O meu carro, quando o Senhor me deu meu carro, o Senhor começa a orar, agradeça. Tá vazia a garagem? Começa a agradecer pelo carro. Gente, eu orava exatamente assim. O Fernando, meu filho, olha a minha cara. Como assim, mãe? Eu falei, não, voltamos a orar. Gente, hoje o meu carro tá na minha garagem. Uau. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que muitas pessoas falam que a gente não recebe porque a Não gente não sabe sabe orar pedir. da maneira correta, né? E olha, gente, eu tenho 23 anos, né? Não que seja assim de convertida, me converti com 13 anos de idade, mas eu aprendi há pouco tempo, né? O que é orar já glorificando e agradecendo a verdadeira gratidão na forma de profetizar. Né? Porque muitas vezes a palavra diz, né, que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós chegamos na presença de Deus, começamos a pedir coisas, só pedir, mas não agradecer pelo que já temos, pelo que já somos, pelo que, né, e profetizar sobre a nossa casa. E quando eu entendi que eu não precisava mais pedir, mas sim profetizar e agradecer, mesmo pelaquilo que eu já tenho, pelaquilo que eu ainda não tenho, as coisas começaram a acontecer. Isso que você falou é sensacional. Eu acho que tem tudo a ver com a paternidade também. Porque quando nós entendemos a paternidade de Deus e nós agradecemos essa paternidade, que é um favor imerecido, que Deus ele nos trouxe para a verdadeira paternidade dele, aonde veio Jesus, rasga o véu e fala Tetelestai, né? Agora você tem livre acesso ao Pai, e essa paternidade é reestabelecida com o mundo, e a gente é grata por ela, eu acho que a gente começa a viver a verdadeira paternidade e usufruir daquilo que Deus tem para nós nas nossas vidas. Assim, só para fechar, antes, né, os 4 anos antes da vir para Curitiba, eu sempre achava que um líder, o pastor, tinha que ter acesso e trazer algo para mim. E quando eu vim para Curitiba, por conta da pandemia, por não conhecer ninguém, eu tive que eu mesma buscar o meu acesso. E ali eu entendi realmente a dependência do Senhor. Então, nesse sentido, foi quando eu tive que aprender na marra.
Ou você aprende, Sim. ou você aprende. E, gente, eu não queria ir para outro caminho. Então, realmente, foi quando eu entendi a paternidade do Senhor na minha vida. Ai, uau. Tem um pastor americano que ele fala que nós estamos a uma gratidão da próxima bênção. É verdade. Porque a gente tem muito, a gente pede muito e agradece pouco, né? É verdade. Eu já tive uma experiência assim, uma vez eu tava arrumando o meu guarda-roupa e eu falava assim, Senhor, esse meu chinelo tá horrível. Eu não pedi, mas passou uns minutos, a minha tia me manda uma mensagem e fala assim, Fia, eu deixei um negocinho pra você lá na sua mãe. Quando eu vou olhar, gente, era um chinelo. Eu falei, Senhor, uau, Deus, que incrível. Só que comigo é um pouco diferente. Eu sempre falava assim, eu quero saber que o Senhor está comigo, aonde eu for. E eu falava assim, Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então, eu queria que o Senhor me desse uma demonstração na natureza, no natural, de que o Senhor está comigo. A partir dessa oração, eu comecei a ver coração, gente, em vários lugares. Em lugares, assim, Coração? inimagináveis. Coração. Eu tenho da janela do meu quarto, eu olho assim, tem 2 árvores, 2 pinheiros, que o formato deles é um coração. As 2 copas formam um coração. Que lindo. Às vezes, cai uma gota na minha roupa, faz um coração. Meu Deus. Às vezes, eu tô comendo alguma coisa. Esses dias eu fui tomar um café com uma amiga e a moça trouxe 2 xícaras de café. Uma tinha uma arvorezinha e a outra tinha um coração. Ela falou assim, é claro que a tua veio o coração, né? Eu falava, ué, mas você quer que eu faça o quê? Então, eu comecei a experimentar visualmente aonde eu estiver que o Senhor está comigo. Amém. E às vezes eu falo assim, Senhor, aonde o Senhor está aqui? Eu fui para um acampamento o ano passado de resistência, assim, da igreja, muito legal. E eu falava assim, Senhor, aonde o Senhor está aqui? Aonde o Senhor está? No meio dessa natureza, aonde que o Senhor está? Eu quero te ver. Gente do céu, a gente passou aquele acampamento debaixo de chuva, molhado, todos os dias. E numa determinada parte do caminho, eu vi uma poça de lama no formato de coração. Nossa. Aí eu falava, gente, Deus tá aqui, olha isso daqui. Daí eles falaram assim, que nada, isso aí foi o Henrique que fez pra você, meu marido. Daí eu falei, não, gente, coração só faz pra mim meu pai. Exatamente. Então, quando você declara, eu tenho um pai, eu tenho um pai que é presente, eu tenho um pai que é bom, eu tenho um pai. E eu acredito muito que é você se submeter a essa paternidade. Você permitir que o Senhor cure e entre. Verdade. Porque se você não se submeter, se você não expor o coração, você não vai ser curada e não vai experimentar. E é um caminho doloroso. Porque muitas coisas que estão lá dentro, no oculto e no escondido, vêm para fora. É verdade. E você começa a ser tratada, e ser tratada, e ser tratada. Na escrita do livro mesmo, eu falei para o meu marido, eu falei, olha, você vai ter que ter um pouco de paciência comigo, porque eu estou muito sensível. Eu estou me sentindo uma árvore com as raízes totalmente expostas. E parece que o agricultor, o jardineiro, está vindo e olhando essas raízes, vendo qual ele vai tirar. O que precisa de adubo, o que ele precisa colocar aqui em mim. Então, eu estou mais chorona, eu estou mais sensível. Então, eu preciso que você me olhe com um pouco mais de atenção. Se fosse em outras épocas, eu ia só brigar. Mas quando você entende que você tem um bom pai e que é um processo e que vai passar, a comunicação fica mais fácil, os relacionamentos ficam mais fáceis, porque você quer que as pessoas acessem aquilo que você está vivendo, aquilo que você está experimentando. Eu acho que isso que você está falando fala muito quando a gente se olha no espelho e entende quem nós somos, a nossa identidade. Mas eu sempre falo, né, que para nós entendermos sobre quem nós somos, a nossa identidade, para que a gente aceite essa paternidade, eu acho que existe 2 questões. Vamos levar hoje para o mundo comum. Para você receber uma herança, né? A gente fala muito, Deus tem uma herança, teu pai tem uma herança disposta para você, basta você acessar essa herança, mas primeiro nós precisamos ser reconhecidos. Em 2 Coríntios fala que nós já somos reconhecidas e que nós fomos escolhidas desde o ventre e tecida desde o ventre da nossa mãe, né? Que o nosso nome está escrito no livro da vida.
E aí, quando nós já somos reconhecidos, e depois, para reconhecer, não adianta alguém ir lá e falar assim, ó, né, bater na porta da minha casa e falar assim, ó, você tem uma herança, o seu pai, né, físico te deixou uma herança, e eu falo, não, mas ele não é o meu pai. Eu não tenho o nome dele aqui no registro, eu não reconheço ele como pai. Então, primeiro, o pai nos reconhece como filha, depois nós o reconhecemos, e aí nós temos acesso à herança. Porém, muitas vezes, a herança ela não é dada até quando nós não temos a maturidade. Porque hoje, se nós recebemos uma herança, se nós não tivermos a maioridade dos 8 anos, alguém vai administrar a nossa herança. Até que nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos, qual o caminho que nós vamos seguir, e nós estamos aptos e responsáveis a assumir aquela herança. E aí o Senhor vai nos dar aquela herança. Então, não quer dizer que muitas vezes nós não recebemos o que nós, né, o que está disposto para nós, esse acesso, né, de receber tudo que o Senhor tem para nós em questão de ministério, de trabalho, de família. Eu até estava conversando com a Kátia sobre isso hoje, né, que muitas vezes o Senhor deixa situações acontecerem, e não é porque Ele não nos ama, não quer dizer que Ele não é nosso Pai, e não quer dizer que Ele não nos reconhece, mas muitas vezes nós não nos reconhecemos, não identificamos Ele como Pai, né, não nos olhamos como filha, como herdeira, co-herdeira, né, e também não estamos preparados para receber a herança que Ele tem disposto. Então, eu acho que a questão da paternidade tem a ver com a identidade e realmente a gente aceitar, como você falou, essa paternidade sobre a nossa vida. E hoje, meninas, sobre o que nós falamos aqui, se você pudesse dar um conselho para alguém sobre o que você viveu, sobre a questão de paternidade, o que você diria? Eu sempre quis ser aceita. Eu sempre quis ter minhas próprias amizades, a minha própria mesa, a minha rodinha. E durante muito tempo eu pedia para o Senhor que eu queria sentar em algumas mesas, que foi o início de onde eu conheci a Suelen. Então eu falava, Senhor, eu quero estar naquela mesa, eu quero. E aí o Senhor falou que o Senhor ia preparar a minha própria mesa. Então o que eu quero deixar assim como uma experiência negativa que hoje se tornou positiva é que não se coloque em lugares que o Senhor não te chamou. Não queira andar e conectar com pessoas que o Senhor não te permitiu e busque realmente só ao Senhor. Tem lugares que não é para você, não porque as pessoas são ruins ou porque não tem um coração inclinado, não, são filhas dele também, ele as ama, mas não é aquelas pessoas que o Senhor tem para você. É a pessoa, até um clichê, né? A gente sempre fala, né, que o Senhor não une amigos, né, propósitos. Então, assim, às vezes o meu propósito hoje, nós não somos em nenhuma mesma denominação, mas a gente está ligado por um propósito, que é levar, através da nossa escrita, do nosso livro, o que nós superamos, o que ainda nós estamos superando, porque realmente é contínuo, é um aprendizado. A rejeição, ela vai bater enquanto eu não fechar a porta, como eu ouvi hoje. Então, o que eu deixo para vocês é realmente buscar se aliançar com o Senhor, aliançar com aquilo, com as pessoas que o Senhor te permitir. Então, não queira entrar em lugares que o Senhor não quer que você esteja. Isso mesmo. Isso aí. Bom, o que eu poderia dizer como conselho é se submeta. Se submeta ao senhorio do Espírito Santo. Né? Se ele diz, ei, eu preciso entrar nesse lugar, eu preciso dar uma arrumadinha aqui, porque não tá bom. Deixe, confie. Eu precisei confiar. Eu precisei falar, ok, Senhor, eu confio porque é o Senhor que está me dizendo isso e porque o Senhor está me dizendo, eu sei que vai ficar tudo bem. Então, eu pego na sua mão e eu vou com o Senhor. Como eu já disse, né, não é fácil, é um caminho, mas o deserto, ele é uma passagem. E quando a gente chega na Terra Prometida, é para viver o bom, é para comer, né, da melhor terra. É para experimentar do favor, da graça, das liberações. Mas como a Su falou, se a gente não for aprovado, né, porque nós precisamos ser aprovados. Muitas vezes nós queremos ser usados, mas não aprovados. Então, se eu não sou aprovada, o Senhor não vai me colocar naquele lugar. E para eu ser aprovada, eu preciso me submeter, eu preciso obedecer e eu preciso permitir ser curada. Eu preciso fazer aquela oração, Senhor, sonda o meu coração, prova o meu coração e vê se há algum caminho mau. Para que eu possa submeter isso ao Senhor, para que eu possa me arrepender, para que eu possa pedir perdão e perdoar. O perdão, ele é o caminho para todas as coisas. E a gente só vai... O meu marido, né, esses dias ele falou assim para mim, você tem noção de que a gente está vivendo a melhor fase do nosso casamento? E eu falei, é verdade, nós estamos mesmo.
porque temos prazer na companhia um do outro, Ai, que lindo. porque a gente não precisa ter nada, a gente pode sair, dar uma volta de carro, que tá ótimo, porque nós temos um ao outro, Amém. mas porque nós A trilhamos felicidade é um aproveitar a companhia do caminho. outro, né? Não usufruir os bens materiais. Exatamente, exatamente. Né? Muito lindo. Mas porque precisei percorrer um caminho, precisei me submeter muito, precisei me humilhar demais, precisei chorar muito, pedir muito perdão para chegar aqui. Não somos perfeitas e nem estamos, né? É E acho que verdade. nunca seremos, Não. só na eternidade. Só na eternidade. Mas de glória em glória, a gente vai crescendo, amadurecendo e sendo aprovados pelo Senhor. É verdade. Amém. Eu disse para Kátia hoje, né? O que você falou é muito interessante, porque a palavra diz que nós temos que dar honra a quem merece honra, mas muitas vezes a gente interpreta de uma outra maneira sobre aquilo que você falou, né? Só que a honra, muitas vezes, ela é dada para quem não merece a honra. É. Porque é sobre a graça de Deus, né? Nós damos honra, nós respeitamos, nós amamos através da graça do Senhor, que é o quê? Que é um favor imerecido. Né? Então, muitas vezes, nós não queremos honrar os nossos maridos, os nossos filhos, até os nossos líderes, os nossos chefes, e esquecemos que a honra traz honra, né? Ela atrai essa honra, ela traz essas portas abertas, independentemente das dificuldades. Você falou, nossa, hoje a gente está vivendo a melhor fase do nosso casamento, né? Eu tenho certeza que por muito tempo, para você, talvez foi ali ter que engolir sentimentos, ter que honrar mesmo não querendo honrar, né? Ter que ser submissa mesmo não querendo sendo submissa. Ficando quieta, né? Muitas Ficando vezes. quieta, mas com certeza isso te levou ao crescimento, ao amadurecimento, como você falou, e hoje você consegue viver a melhor fase aí do teu casamento. Verdade. Que bom, glória a Deus, né, por este tempo, pela vida de vocês. Fico muito feliz pela Amém. participação de vocês e que venham aí muito podcast para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante verdade. e que influencia muito nas nossas vidas. Verdade. Amém. Obrigada, Obrigada. Su. Obrigada a vocês, Uma meninas. honra estar Sim, aqui muito com bem. vocês. Muito bom, feliz. de Novas estar aqui. amigas. Nova mesa. Isso aí.